Salve, salve meu aluno, salve, salve você que me acompanha aqui no meu canal no YouTube. Hoje a aula é diferente. Hoje a aula é sobre artes. Assunto, disciplina, conteúdo que cai em provas do Enem. E adepto da teoria que sou, você já me conhece, eu sempre parto da ideia de que se eu conheço o conceito da coisa, se eu conheço os elementos fundamentais da coisa, eu compreenderei a coisa melhor. Então, quem estuda artes tem que dominar uma série de conceitos fundamentais. Entre esses conceitos está este que você vê aqui agora, o conceito de signos visuais. O que são signos visuais? Observe aí os elementos que eu coloquei destacados do lado, não é? Você tem aí a imagem do Banco do Brasil. Você tem aí logo após a imagem de uma pessoa jogando lixo no cesto. Logo depois você tem a imagem de algumas serpentes, aí duas, né, se entrelaçando em uma espada com asas. Você também tem aí o símbolo de um dos super-heróis mais conhecidos. Acima da imagem do super-herói, você vê uma pessoa praticando atividades físicas, no caso ciclismo. Logo depois você vê o símbolo do Bluetooth, né? E abaixo, conforme você pode observar, tem uma série de elementos aí, de imagens que representam a evolução, não é, visual do Instagram, não é? As imagens que simbolizam aí o Instagram. Veja, agora, os signos visuais, galera, são instrumentos de que a linguagem visual se serve, se vale para transmitir uma informação ou mensagem, para indicar a alguém alguma coisa. E aí, raciocine comigo. Se eu preciso me comunicar por meio de algo que não é a palavra, então eu devo me comunicar por meio de algo que permita a maior rapidez na transmissão da informação e, consequentemente, a maior compreensão e mais rápida. Portanto, não é? Imagina que o sujeito que criou a imagem, não é? Que está a imagem, esse sujeito aqui foi quem criou, então vou colocar aqui criador. E do outro lado temos outros sujeitos, né? Outros sujeitos que, quando olharem para essa imagem, vamos chamá-los de leitores de imagens, né? Eles deverão compreender essa informação, essa mensagem, não é? E, já que não há palavras, há apenas o elemento visual, eles deverão compreender essa informação muito rapidamente. Essa é a ideia, não é? Por exemplo, onde estão os signos visuais? Eles estão em muitos lugares, mas observe, nós vemos os signos visuais em aeroportos, em hospitais, em repartições públicas, em salas de espera, em banheiros, em entradas e saídas, em silhuetas esquematizadas de homens, mulheres, crianças. Olha só essas plaquinhas aqui, ó. Certo? Quem frequenta aeroporto sabe que já viu em algum momento esse tipo de indicação, não é? Esse tipo de informação visual. Então, o signo visual ele se caracteriza por meio de uma representação imagética, é uma imagem, né? E que traduz nessa imagem uma comunicação, que traduz aí uma mensagem, que traduz aí uma ideia que, se fosse para ser escrita, se fosse para ser produzida por meio de texto, a comunicação ela demoraria mais para acontecer. E a ideia da comunicação através do signo visual, ela leva em consideração a compreensão rápida. Beleza, galera? E aí,
características. Como se caracteriza o signo visual? Então, características dos signos visuais. Né? Esses ícones gráficos se caracterizam pelo estilo geométrico simples, reconhecível de imediato. São onipresentes, estão em todos os lugares, mas poucos sabem de suas origens. Na verdade, a origem dos signos visuais remonta à Idade Antiga. Né? A representação por meio de uma imagem daquilo que traduz a ideia de poder, a ideia de cultura, a ideia de tradição, uma família. Por exemplo, na Idade Média, as bandeiras, os estandartes traduziam ali quem era aquele povo, aquela comunidade, quem era aquele feudo. Quando você assiste, por exemplo, a série Game of Thrones, você vai frequentemente encontrar um personagem que são os estandartes. Eles carregam bandeiras que representam famílias, que representam senhores feudais. Não é? Por exemplo, a imagem representativa dos Stark era um lobo. A imagem representativa dos Lannister era um leão. Então, essa representação é antiga e, vez por outra, existem filmes ou livros, histórias que remontam épocas que resgatam essas informações. Beleza? Pois bem, então agora a gente vai verificar um outro aspecto importante, que é esse aqui. Os signos visuais, como meios de comunicação visual, podem assumir 4 categorias diferentes de acordo com o seu significado, de acordo com a sua função. Essas 4 categorias vão ser agora observadas por você aqui comigo. A primeira delas se chama pictograma. Observe bem aqui os elementos que estão representando os pictogramas. Olha esse conjunto de imagens, não é? Lembram aqueles que eu falei ainda agora há pouco, vistos em aeroportos, em portos, não é? Em repartições públicas. Então, o que são os pictogramas? São representações de objetos e conceitos traduzidos de uma forma gráfica extremamente simplificada, mas sem perder o significado essencial do que está sendo representado. Então vamos pensar. Dos mais simples, qual é o signo visual? O pictograma. A ideia é essa daqui, ó. Ser uma forma gráfica extremamente simplificada. Beleza? Porém, obviamente, sem perder de vista aquilo que é fundamental de ser comunicado. Então, quando a gente volta nessa representação, ó, ninguém vai pensar que esse elemento aqui vai simbolizar um lugar onde se vende garfo e faca. Ninguém vai pensar que esse elemento aqui, por exemplo, representa outra coisa que não seja escada rolante. Ninguém aqui, olha, vai entender diferente que seja um espaço destinado a quem é cadeirante. Então esses elementos são fundamentais e a comunicação é super rápida, certo? Agora, temos também os ícones. E aí alguém pode pensar, mas não é a mesma coisa, não? Não é não. Veja só, começa pela definição. Ícones. Ícones são signos que representam um modelo imitativo de um objeto. De uma forma, de um espaço, de uma situação. Então aqui a ideia é diferente. A característica das artes plásticas, é característico das artes plásticas e dos meios de comunicação de massa o uso de ícones. Por exemplo, uma fotografia, um mapa, um diagrama podem se transformar em ícones. Dê uma olhada na imagem que ilustra a abertura dos ícones. Olha só. Veja como esse elemento, por exemplo,
simboliza um calendário. Veja como esse outro elemento aqui, por exemplo, simboliza o play comum em aparelhos de DVD, de videocassete antigamente, né, de televisão, de jogos, dá o play. Observe como esse outro elemento, que é um objeto que existe, que é o fone de ouvido, sugere a ideia de que você deve ouvir a música aí com os fones. Sabe? O ícone ele tem essa característica. E aí existem nomes, marcas que também se transformam em ícones. Por exemplo, o A da Amazon, o F do Facebook, o G do Google, não é? O W do WordPress e tantos outros elementos, certo? O ícone ele também assume uma outra caracterização. Quando alguém diz assim, fulano de tal foi um ícone de seu tempo. Pois é, essa ideia de elemento representativo, ela extrapola também às vezes a imagem e passa adiante. Porque veja só, voltando para o conceito, representam um modelo imitativo de um objeto. Então imagine um cara que é um cantor, não é? E ele vira ícone da música pop. Michael Jackson, por exemplo, ícone da música pop. Quer dizer, é uma pessoa que assumiu características, a imagem dele assume as características típicas do ícone, certo? O ícone enquanto elemento gráfico, tá bom? Convém lembrar também que os ícones são elementos muito fundamentais em ambientes virtuais, como, por exemplo, em telas de celular e em telas de computador, tá bom? Outro elemento são os indícios. Olha só os elementos gráficos que nós estamos observando aqui. Indícios, o que é isso, Adeildo? Olha, são signos visuais que têm origem em formas e situações naturais ou casuais, através da acumulação de experiência devido à ocorrência de situações idênticas, indicam algo que adquirem significado. Por exemplo, voltando para cá, se alguém olha só uma nuvem, não vai imaginar nada além de uma nuvem. Mas se alguém olha uma nuvem escura, com raios e traços, opa, vem aí uma tempestade. Se alguém vê uma imagem, por exemplo, como essa, de um carro em meio à água, opa, aí é um lugar que alaga fácil. Então, não é bom circular com os carros. Se alguém vê isso daqui, ó, isso aqui é símbolo do gelo. Isso aqui é um deslocamento de algo que vai descer. Então, aqui é um lugar propenso a avalanche. E olha só, se a gente tirar esse elemento daqui, tira ele daqui, e no lugar dele coloca pedras, aí não é mais avalanche, mas deslizamento de terra. Olha aqui esse chão quebrado, com as casas para lá e para cá. É um lugar onde ocorre muito terremoto. Então essa é a ideia, ok? Aqui também outras situações. Veja, aqui um lugar propenso a tempestades. Né? Agora, engraçado pega esse conceito de nuvem, você pega uma nuvenzinha, bota ela aqui assim, por exemplo, e se você colocar uma setinha para baixo, já é outra simbologia. É algo que está na nuvem, lá na internet, por exemplo, né? E você vai de lá fazer um download. Se for a nuvem, de novo aqui a nuvenzinha, ó, aí eu boto a setinha para cima, aí você tem algo que não está na internet, você vai salvar na nuvem. Todos esses elementos têm representações, portanto, rápidas de decodificação. Portanto, nuvens negras indicam tempestade, marcas dos pneus de um carro indicam, aqui, ó, conforme você pode observar, uma frenagem brusca, certo? E por último, mas não menos importante, nós temos os símbolos.
Você consegue visualizar isso aqui e identificar o que é? Você sabe o significado da palavra shell? Olha, isso aqui nada mais é do que uma concha. Uma concha, que aqui está estilizada. E por que uma concha? Ora, porque um dos lugares de onde mais se extrai petróleo é o fundo do mar. Lugar onde se encontra com facilidade muitas conchas. E isso aqui, o Windows. É uma janela. Olha aqui, ó. Olha as cores do Windows. Olha a janela. Tá vendo? Olha a maçã, que simboliza a Apple. Olha a raposa em volta de um globo azul, pegando fogo aqui, ó, traduzindo a ideia de velocidade, não é? É o Firefox, um provedor de internet. Então esses elementos chamados de símbolos são signos visuais que designam o objeto de uma maneira totalmente livre. Aqui não há obediência a elementos geométricos, certo? Independentemente de semelhanças ou ligação direta com ele. Por exemplo, não há ligação direta entre esses quadrados aqui e a empresa Microsoft, não é? Que desenvolveu o Windows. Quando alguém fala o Windows, ninguém lembra de janela. Quando alguém vê essas coresinhas aqui distribuídas dessa forma, muito raramente alguém lembra de janela. Mas é aí que está o conceito da coisa, né? Então veja só, o significado do símbolo é estabelecido através de normas e convenções. Para serem entendidos, necessita de uma prévia explicação. Por exemplo, o leão, símbolo da força; a coruja, símbolo da sabedoria; a águia, símbolo do poder, certo? E assim a gente pode sintetizar os signos visuais. Signos visuais são pictogramas, ícones, indícios e símbolos. Caracterizam-se por representar uma comunicação rápida, né? Uma comunicação enxuta, essencial, certo? E que permite que pessoas do mundo inteiro, pela onipresença desses elementos, entendam o que está por trás daquela informação. Agora, para ilustrar um pouco sobre isso, eu trouxe duas questões para a gente dar uma olhadinha. A primeira delas é esta aqui, extraída do Enem. Observa só o que essa questão está pedindo. Veja só. A linguagem utilizada pelos chineses há milhares de anos é repleta de símbolos. Os ideogramas, que revelam parte da história desse povo. Os ideogramas primitivos são quase um desenho dos objetos representados. Naturalmente, esses desenhos alteraram-se com o tempo, como ilustra a seguinte evolução do ideograma, que é esse ideograma aqui, olha ele aqui no finalzinho, né? Que significa cavalo e em que estão representados cabeça, cascos e cauda do animal, certo? Cabeça, aqui ó, cascos, aqui embaixo, e a cauda do animal, aqui. Além do próprio corpo, né, que simboliza um pouco o corpo. Aí, olha como ele era. Com o tempo, como ele foi evoluindo, até chegar no formato que você pode observar bem próximo do que é hoje, né? Do que é hoje. Aí vem a pergunta, ó. Considerando o processo mencionado acima, escolha a sequência que poderia representar a evolução do ideograma chinês para luta. Olha só, luta. Olha a sequência que foi apresentada, ó. Letra A, letra B e letra C, letra D e letra D. Letra E, perdão. Olha aqui a sequência. E aí, ponha na sua cabecinha a ideia de luta. Ora, para haver luta, eu tenho que ter 2
elementos, que são os elementos aí litigantes, são os elementos que estão se digladiando. E aí, por isso, você já mataria essa questão. Dois elementos, a única sequência em que há dois elementos traduzidos dessa forma é a letra B. Né? Olha aqui, ó, dois elementos travando aqui uma luta, como esse símbolo foi evoluindo, mas sempre mantendo a essência de que há dois elementos em conflito, como se eles estivessem armados com tridentes, com algo pontiagudo, né? Atacando ao outro com essa característica bélica, né? Então, letra B se desenha como resposta. Olha essa outra questão. Olha só. Os signos visuais, como meios de comunicação, são classificados em categorias de acordo com os seus significados. A categoria denominada indício corresponde aos signos visuais que têm origem em formas ou situações naturais ou casuais, as quais, devido à ocorrência em circunstâncias idênticas, muitas vezes repetidas, indicam algo e adquirem significado. Por exemplo, nuvens negras indicam tempestade, a gente já viu isso, e esse conceito foi colocado na própria questão. Então veja só, com base nesse conceito, escolha a opção que representa um signo da categoria indícios, certo? E aí a sequência apresentada é esta. Olha só. Letra A, letra B, letra C, letra D. Fazendo aqui uma rápida correção. Letra D. E letra E. Tá vendo? E aí a resposta para nós, veja, olha novamente o conceito. Corresponde a elemento, tem origem em formas ou situações naturais ou casuais. Olha só. A resposta dada para essa questão é a letra B, onde tem essa pegada. E essa pegada é a pegada do homem na Lua. Veja como ela adquire em uma situação casual, né? Foi o homem caminhando na Lua, né? Mas veja como a foto da pegada adquire as características de um indício, não é? Além do que? O que é que essa foto traduz? Bem, se tem ali uma pegada, alguém andou por aqui, um ser humano, alguém passou por aqui, certo? Tem toda uma simbologia. A fotografar a pegada do homem na Lua assume exatamente essa característica de que a pegada traduz a passagem de alguém. E essa pegada humana traduz a passagem do ser humano pela Lua. Então, essa é a ideia do indício enquanto signo visual. Por último, mas não menos importante, essa outra questão. Nela, a gente tem um desenho muito comum em redes sociais de se ver, não é? Mostrando a evolução do homem. Não é? A evolução do homem, até esse ponto aqui, observe, a partir de um dado momento ele tem acesso a determinado tipo de tecnologia, não é? Ele faz uso dessa tecnologia, certo? E o que é interessante foi como ele foi simbolizado assim e assim, nas extremidades, parecidíssimas às configurações da estrutura do corpo. Pois bem, o homem evoluiu. Independentemente de teoria, essa evolução ocorreu de várias formas. No que concerne a evolução digital, o homem percorreu um longo trajeto da pedra lascada ao mundo virtual. Tal fato culminou em um problema físico habitual ilustrado na imagem que propicia uma piora na qualidade de vida do usuário, uma vez que, observe bem aí, essa postura do homem. Observe, um homem ereto, e observe como essa postura vai se inclinando, não é? Lembrando a postura de outrora. Então, as opções apresentadas, uma vez que a evolução ocorreu e com ela evoluíram dores de cabeça e o estresse e a falta de atenção à família, uma vez que a vida sem o computador tornou-se quase inviável, mas se tem diminuído problemas de visão cansada,
uma vez que a utilização demasiada do computador tem proporcionado o surgimento de cientistas que apresentam lesão por esforço repetitivo, o homem criou o computador que evoluiu e hoje opera várias ações antes feitas pelas pessoas, tornando-as sedentárias e obesas. E a letra E. Uma vez que o uso contínuo do computador de forma inadequada tem ocasionado a má postura corporal, que é a nossa resposta. E aqui o que é interessante? Aqui o que é interessante é que a questão não é de artes, mas a questão envolve uma leitura de uma representação artística. Esse que é o ponto interessante, não é? E no momento em que você faz essa leitura, você reconhece aí a aplicação de conceitos, como por exemplo, os conceitos dos signos visuais. Beleza? Então paramos aí nesse ponto. Próxima aula nossa sobre artes eu vou falar de um outro conceito fundamental, ok? Um grande abraço e até a próxima.